Boa noite a todos. Boa noite, Dri. Boa noite, Edson. Boa noite, Mari. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo, eu que estou falando com o microfone fechado aqui. Boa noite. Não, só para saber, assim, porque como eu não ouvi nenhum boa noite, assim, ué, será que ninguém está me ouvindo? Não. Isso aqui ainda é daquele tempo que tem que abrir o microfone. Ajuda para caramba. Falando nisso, Kariman, conseguiu gravar o vídeo? Deu certo? Deu certo, sim. Usou lá o agora. Ctrl Alt R, não sei das quantas? Deu Então, tá sim, bom. deu sim. Obrigada, viu? Ei, Dani, do Marie já terminou o quadro? Não. Marie já terminou o quadro? Não, Marie não terminou o quadro ainda, não. Boa noite. Larga só ela ali, em 15 minutinhos acho que ela termina. Boa noite, Marilda. Aqui. Boa noite. Tudo bom? Tá bonito, hein? Ainda vão algumas noites. Boa. Mas não, ela não terminou. Mas ela é uma ajudante muito boa. Bom. Boa noite, seu Alcides. Sem áudio ainda. Tá carregando. Seu Roberto, boa noite. Seu Alcides saiu. Boa noite. Aí, boa noite. Boa noite, Luciana. Ó, hoje a Dani está no mesmo país que a gente, ó, do frio. Hoje a Dani está no mesmo país que a gente, do frio. Esse mesmo. Que pela mãe dos meus filhinhos. Nossa Senhora. Ninguém merece.
O Rio de Janeiro também está frio, deu quase 12. Ah, Edson, 12 graus, 0 graus. Qual é a opção escolhida? Eu Não, vou mas é que eu tô continuar falando, escolhendo o Rio de Janeiro, com 12 graus. mas o carioca morre de frio com 12, igualzinho a gente com menos 12. Não, Então, eu entrei numa reunião, eu estava numa reunião hoje, estava lá 12 graus e a gente aqui com 2. Aí a Adri sabe, né? A Adriana Bahia estava na reunião, ela reclamando que estava com frio. Eu não preciso dizer para vocês que eu fui muito educada com ela, né? Do tipo, que tá de sacanagem. Aí tá 12, aqui tá 2, você vai me dizer que tá com frio. Deu, Nas deu nossas grau reuniões ou não dá. 1 grau, não era? Hoje era Curitiba um. chegou a -1 hoje. Hoje chegou Madrugada. -1. Poxa, então chegou a nevar aí. Não. Olha, só não nevou porque o tempo não estava fechado, ele abriu, né? Porque se tivesse nublado e sujeito à chuva, era a neve que vinha, né? Chegou muito perto. A Marie que não me escute, o sonho da Marie é ver neve. Não sei de onde que ela tirou essa ideia de Meu girife, Deus. né? Ô, filha, sol, praia é muito mais legal que neve, mas ela não entendeu isso aí. Vai ter que ver uma vez na vida, pelo menos, para sentir porque que não é legal a neve. Mas aí a gente viaja de férias para um lugar que tem. Não precisa ser aqui. Aqui é completamente Não precisa, desnecessário. não. Ah, não, neve é tortura, gente, que isso. Morador de rua, então, provavelmente deve ter morrido, não? Aqui a Eu gente vi tem que São problema Paulo, de... né? Morreu. São São Paulo Paulo morreram. faleceu morador de Em rua. São Paulo Mesmo morreu um total de 12. A Fundação de aqui em Assistência Curitiba, Social aqui, ela acaba recolhendo normalmente. Né? Isso. Mas mesmo Quando a tem pessoa que às previsão. vezes fica na rua, a gente vê que sempre passa alguém dando cobertor, porque realmente rua com -2 graus é um negócio assim absurdo. Né? Aqui agora eles ainda recolhem. tem campanha, né? Das 6 à meia-noite passa recolhendo o pessoal. Quem Passa quiser recolhendo. quem quiser ir dormir no abrigo, eles conseguem passar a noite abrigados, mas tem muita gente que não aceita. Estado de Santa Catarina, a maioria das pequenas cidades ou na Serra, nevou, né? Não, eles chegaram ontem, eu acho que a -7,5 graus, imagina. A gente reclamando aqui 2. Nossa, Não sei qual cidade que deu sensação térmica de -20, em função do vento, né? será que foi Urupema, algum lugar lá? É O para que eu aqueles vi que lados ficou lá. mais frio, acho que foi lá por Urupema. Nossa Senhora. Serra Gaúcha já nevou. Será que já dá para Esse ano começar? tá brabo, né? Dá, Gri. Ué, Mato Grosso com 2 graus, Rio de Janeiro com 12, a gente vê que a coisa tá feia esse ano. Bem, hoje à noite também vai continuar frio. São Vai. Paulo está frio também, né? Uhum. Tomem cuidado, né, pessoal? Acabei de receber um áudio lá da pessoa sugerindo para esquentar bem o pé, né? Porque se não esquenta o pé, o coração tem que forçar mais para deixar o pé aquecido. Nesse de forçar o coração, quem já está meio embrulhado aí pode sofrer algum tipo de problema. Olha que coisa. Eu estou usando aquela câmara de borracha para minha mãe, que tem 92. Uhum. Então, esquentar, na hora que ela está deitada, que nem agora, ela está deitada, eu esquentei, embrulhei no toalha e coloquei lá no pé dela, né? É aquela bolsa térmica, né? É isso, exatamente. Então, isso aí ajuda a aquecer o corpo, né? O organismo todo. Uhum. O organismo todo. Então, pequeno... são ideias de bom senso, né? Detalhes, tem que cuidar. Essa época tem que cuidar muito, né? Então, usar as ideias e fazer com que... Se proteger, né? Sim, sim. A Jandira, boa noite. Chegou agora. Oi, Jandira. Tem que abrir o microfone, Jandira, senão a gente não ouve você. Ó,
Jandira, abre o microfone para a gente poder te ouvir. Está tentando, peraí. Já consegue. Está tentando aí, agora vai chamar Enquanto você abre o microfone, então, Jandira, eu vou chamar a Cíntia, eu vou começar a reunião, tá, pessoal? Vamos lá. Então, boa noite para todos. Você é a Shikai de hoje. Todos muito bem-vindos, né? Todos de parabéns que estamos aqui com esse frio, né? Temperaturas muito baixas, mas estamos aí. Ainda bem que nessa época nós, né? Alguns estão podendo ficar dentro de casa, então ganhamos um benefício agora, né? Bom, vamos começar, seu Cid, vamos começar com o Gongyo, por favor. Tá bom, tá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gongyo. Todo mundo ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Myoho Renge Kyo, Hoben Pondai ni, Nidhi Seso Gyuru Samayan Jani Kikuchari Hotsu, Shobochi e Jinti Moho, Kochi e Mona Gena Nu Isai Shomu, Ryaku Shipsu, Shofu no Chisho Inshaga Pusigo Shingon, Reaka Tasema de Kumusho Shobuso, Ningyo Shobuso, Muryo Doho, Yomyosho Jim Yosho Fumon Jojo Jinti Mizoho, Zoi Gushu Setsu Ishu Nange, Chari Hosu, Jojo Bushirai Chodo Ine Chodo Hyo Koenjo Kyomo Shoho Ben, Indo Chojo, Ryajo Shojako Sho Inshaga, Yohai Oben Chiken Haramitsu, Kaigu Shari, Shari Hocho, Norai Chiken, Kondai Jinon, Muryo, Mugeriki Mushozo, Ize Senjo, Gendasa Maidin Musai Jojo Isai, Mizoho Shari Hotu, Norai Nozo Sumba, Fumbetsu Jojo Soho Boji Yona, Eka Shoshin, Kari Hosu Soyo Goshin Mulo, Muhei Mizoho, Busisojo Di Shari Hosu, Bushu Buseso, Shoi Shaga Bushushu Dai Tiki Nangesio, Yubsu Yobso Naido Kojin Soho Jisho, Shoi Soho Yose Sho Yose Sho Yose Tai Yose Hik Yose Sai Yose In Yose En, Yose Kan Yose Hon Yose Homa Kyoto, Shoi Soho Yose Sho Yose Sho Yose Tai Yose Hik Yose Sai Yose In Yose En, Yose Kan Yose Hon Yose Homa Kyoto, Shoi Soho Yose Sho Yose Sho Yose Tai Yose Hik Yose Sai Yose In Yose En, Yose Kan Yose Hon Yose Homa Kyoto. Yo Horenge Kyo, Yo Hayo Honja Jorokum, Jigato Kobarai Toto Koshu, Morioria Sema Waso, Asogo, Sogi, Joshopo Kyoken, Bosoko Shujo, Oreyo Posidoni Raimoloko, Ijo Chotoko, Hopenken Nahandi Pumetu Dosa Sepo, Kajo Doshi, Ishundo Riki, Oriochin Jojo, Josogo Nipoken, Stoking, Ambasogo, Koko Yoshari, Kenkai Rebom, Nisokataka Shinzo, Choka Shishin Shinzo, Chiji Diki Yona, Yakin the Bodhisako Setsu, Tiga, Yosok Sosu, Ko, Kusho Jo, Josen, Gade Kushojo, Jodate Fumisu, Hirobenrico, Game, Fumetsu, Mechojo, Yoko, Shodokyo, Kyongyo, Shingyo Shaga, Borishu, Isetsu Mojodoho, Yoto Fumo, Tita, Niga, Metsugo, Kaken Chocho, Zozayo, Kukai, Kofu, Yagensi, Rogo, Sokori, Goshi, Rebo, Necessary Sepo, the Rukin Yoze, Wasogi, Kojo, Zairo, Josen, Yo Chocho, Roken Kodin, Daika Shoshoji, Kashido Onum, Tenji Chodoma, Odin Shoda Koku, Shogon, Hoduka Keka, Shojora, Hideagosto, Tenjagoten, Kujo Shasato, Kikaku, Umandarake, Sansabadi Yoda, Shoga Jodo, Hokini, Shoken Shodin, Ofu Shokon Yoze, Jujuma, Yoda Jodo Iaku, Oine, Kaaso, Human Sabomio,
Chodo Toko, Mwajiti Kisa Soka Gengasin, Datini Sepo, Yakodi Isisu, Setsu Jojo Moho, Kuna King Busha, Isets Busuna Chiga, Tirikin Yose, Ishoko Moho, Yomu Mushoko Bushugo Shotokonyo, No Shisha, Oto Shisho Dietendo, Erio Dipso, Jipo, Hide Robin, Ichio Shikusadi, Boshi, Monote Komono Gaya, Koise, Sebu, Tokuga Gensha, Ibombo, Tensuzani, Gomitu, Genga, Koniki, Resisting, Hasu Icha Koko, Dawa Kodoga, Jojo. Yodo Yodo to Yosokado, Isechudo Homa Gisarene, Igado Chujo, Tokonyo, Mododo, Tokojojo, Bushin, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Namyo Horingeko, 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 Namyo Horingeko. Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo 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 Horingeko. Horingeko, Namyo 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 Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Yo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Namyo Horingeko, Ingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Namyo 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 Horingeko, Namyo Horingeko, Namyo Horingeko. Obrigado.
Obrigada, Alcides. Bom, já dei as boas-vindas para todos. Temos algum convidado essa noite? Acho que não, né? Podemos seguir. Bom, eu vou seguir então com a programação. Fabiana se propôs a fazer o relato essa noite. Fabiana, você consegue falar com a gente? Oi, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Fique à vontade. Só um minutinho. Um segundinho. Eu estou em casa sozinha com o bebê, então vocês vão escutar algumas vozes dele. Sem problemas. Bom, então vamos lá. Boa noite. Eu me chamo Fabiana e tenho 31 anos. Sou praticante do budismo desde 2012. Iniciei minha prática na cidade de Cuiabá. Em 2016, eu me mudei para Cascavel, aqui no Paraná, onde morava meu irmão mais velho. Eu morei com ele por aproximadamente 4 meses e depois acabei indo morar na casa de uma prima por naquele momento não conseguir arcar sozinha com custos de aluguel. Depois que meu irmão se mudou, foi um pouco mais difícil lidar com os obstáculos do dia a dia, pois em diversos momentos eu me sentia muito sozinha. Por mais que estivesse rodeada de pessoas, sempre sentia um vazio. E o Fábio sempre foi meu amigão para tudo. O Fábio também é membro da HK, o Fábio é meu irmão, convertido em 2015. Então, quando cheguei em Cascavel, logo pedi para participar de uma reunião, para poder fazer novas amizades e ter assim, um novo círculo de amigos naquela cidade. Foi ele, então, quem me levou para as atividades. Foi dentro da organização que pude encontrar pessoas amigas com as quais eu dividia as minhas dificuldades e aflições. Foi dentro da organização que eu recebi diversas oportunidades que me fortaleceram e tornaram o meu coração destemido. Foi dentro... Só um minutinho, gente, desculpa. Foi dentro da organização que eu recebi diversas oportunidades que me fortaleceram e tornaram o meu coração destemido. Foi dentro da organização que encontrei forças para continuar todos os dias e me levantar mais forte de cada queda. Eu havia dito que morei com minha prima depois que o meu irmão foi embora, né? Pois é, ela era bem católica e então, na época, ela pediu para que eu não consagrasse o gorronzo na casa dela, mesmo que fosse no meu quarto. Respeitei, então, a vontade dela. E determinei também que logo eu conseguiria uma nova moradia, onde eu pudesse dar continuidade à minha prática sem essas restrições. Alguns meses depois, eu fui morar em um outro lugar no centro da cidade, próximo ao local em que eu trabalhava, e eu dividi um apartamento com um conhecido. Para mim, seria melhor por estar mais perto do trabalho para não depender de ônibus. E eu visualizava também que consagraria meu gorronzon ali e me sentiria com mais liberdade para receber visitas em casa. Fabiana, se quiser atendê-lo lá, vai, não se preocupe. Se quiser pôr ele no colo também, ó, a cara de todo mundo aqui, ninguém vai ligar, não. Bom, então acho que eu vou pegar ele, gente, desculpa. Não, Ele pode Fica pegar, tranquila. não tem problema nenhum, não. Ele quer participar também. Ele está falando.
Pronto, acho que assim fica mais fácil. Aí era isso que eu queria. Tá. Para mim, então, seria melhor morar mais perto, porque eu não ia depender de ônibus para ir trabalhar. E eu visualizava que, morando nesse novo local, eu poderia consagrar o meu Gohonzon e me sentiria com mais liberdade para poder receber visitas em casa. Foi bom por pouco tempo, pois logo a situação com o rapaz que eu dividi apartamento começou a ficar desconfortável. E ele, certa vez, chegou a ligar o som em volume bem alto para não me ouvir fazendo daimoku. Novamente, eu tive que desafiar que sairia daquele local. Desafiei uma nova moradia onde eu estivesse sozinha, que não tivesse que dividir nada com ninguém. Então, eu fazia daimoku sempre pela madrugada, antes do meu amigo acordar. Eu fui logo recebendo benefícios e as respostas foram surgindo. Comecei um novo trabalho, onde eu receberia melhor, que já era um grande passo para poder morar sozinho. Dentro da organização, eu também estava recebendo oportunidades para poder atuar na linha de frente, e isso me impulsionava. Eu fui responsável de comunidade por pouquíssimo tempo, até que então eu fui nomeada responsável pela DFJ, pelo distrito Cascavel. E a luta então não parava. Eu sempre estava envolvida em tudo, seja na programação ou nos bastidores atuando pelo Grupo Cerejeira. E essa era a minha melhor ocupação naquela fase. Eu sempre participava de todas as reuniões, indo a pé, de carona, chegando atrasada, eu sempre procurava de qualquer jeito estar lá. Cerca de 5 meses morando com aquele rapaz, novamente eu me mudei. Foi uma conquista muito grande. Mesmo que para um apartamento pequeno, era o local onde estaria só eu. Era somente eu e eu poderia levar qualquer pessoa para minha casa. Desafiei que consagraria o meu Gohonzon ali para então fazer atividades no meu mini espaço. E isso aconteceu. Eu mal tinha cadeira, mas fazia reuniões de bloco na minha casa, com direito a convidados, e as reuniões da DFJ eu também fazia lá. Eu costumo brincar que, infelizmente, não nasci budista. Era uma grande vontade, mas dentro dos quase 9 anos atuando na DFJ, eu pude colecionar vitórias com as quais me recordarei para sempre. Pude comprovar, tal como está escrito no Gosho, o inverno nunca falha em se tornar primavera, pois foi através da luta dentro da DFJ e do Grupo Horizontal que eu pude comprovar este fato. Muitas vezes, eu mal tinha dinheiro para pagar a condução para atuar nos seires do Cerejeira, mas eu sabia que conseguiria de alguma forma. Então, o benefício surgia com as caronas que eram o nosso apoio. Posso dizer que a chance de começar a vida do zero tem os seus bons sabores, principalmente quando você começa a lidar com as prioridades e as decisões de escolha, do tipo, e agora, um guarda-roupas ou uma máquina de lavar? Um fogão ou uma geladeira? Uma cortina ou um jogo de cama? Mas não era só isso que faltava, porque eu também tinha que pensar, e agora, dinheiro para comer ou para pagar a conta de luz ou aluguel? E existiam dias em que, naquela fase, eu ia dormir para não sentir a barriga roncando de fome, pois não tinha sequer 1 centavo para comprar alguma coisa. Mas, como sabemos, o Gohonzon sabe de tudo. E dentro do meu trabalho, cada dia o meu tempo se tornava mais restrito também, pois tinha dias em que eu entrava às 7h30 da manhã e só saía às 23 horas. Às vezes, aos finais de semana, eu só queria dormir e dormir para descansar. Eu sequer tinha ânimo para participar de algumas atividades. Foi quando eu comecei a deixar de praticar corretamente para me dedicar ao trabalho. Só que por mais que as coisas no campo profissional estivessem fluindo, a minha vida não estava bem. Eu novamente me sentia só. Caí em diversos momentos e me vi num estado depressivo sem fim.
deixava de comer, deixava de me arrumar, deixava de fazer as coisas que eu gostava, eu deixava de ver o lado belo da vida, e para mim tudo estava se tornando um peso. Eu desafiei, depois de passar algumas situações humilhantes no trabalho, que encontraria o meu caminho e sairia daquela condição. Então, assim, um breve resumo do que eu enfrentava no trabalho na época é que eu compartilhava, assim, né? Eu calculava que até os 35 eu poderia estar na DFJ, então, como eu tinha muita vontade de ser mãe, eu dizia que até os 33 eu teria um filho. E quando eu compartilhava isso no trabalho, eles diziam que eu não podia ter um filho, porque eles queriam uma pessoa sem filho para que não tivesse dificuldade com algumas coisas e aquela função que eu estava exercendo. Enfim, era sempre uma barreira naquele sentido. Mas esses comentários sempre me deixavam desconfortáveis. E eu lembro que na época, em 2019, o último Gongyokai que eu participei pelo Grupo Cerejeira, eu ainda falei para a responsável da Cotectai, da minha RM. Eu disse que aquele era o último ano que eu estaria atuando no grupo. E que no ano que vem eu estaria casada e com filho. E eu falei isso brincando, mas isso logo aconteceu. Então, cá estou eu, né, realizando um dos meus maiores sonhos, que é o da maternidade. E mais um novo desafio também está se iniciando, que está na DF agora, sem dúvidas, é um grande orgulho. Um orgulho que, por ter certeza de que agora eu devo continuar a minha luta e lapidar o meu coração para proteger ainda mais a DFJ, a qual eu fiz parte e pude desfrutar de diversos benefícios. Luca, não joga. E pude desfrutar de diversos benefícios. Um minutinho. Para finalizar, eu vou compartilhar com vocês uma orientação que está no BS do dia 30 de novembro de 2019. Praticar o budismo consiste em encarar a dura realidade e mudá-la para melhor. É na disposição de lutar para vencer que existe o brilho da prática da fé. Por mais dura que seja a sua vida hoje, sua missão é viver com muito mais vigor do que qualquer outra pessoa e conquistar a felicidade com toda a dignidade. Não fique tão preocupada. Você não está sozinha. Tem muitos amigos e companheiros que vão ajudá-lo, e deixe de lado a tristeza e viva radiantemente. Muito obrigada. Obrigada, Fabiana. Um relato sempre deixa a gente animado, né? Para continuar lutando. Parabéns. Bom, agora a gente vai para o momento Revolução Humana com a Marilda. Pode ser, Marilda? Sim, pode ser. Boa noite. Obrigada, a todos. fica à vontade. Né? Parabéns, Fabiana, pelo relato. Nossa, muito bom. Eu vou fazer um momento Revolução Humana, que é do volume 1, né, que foi o último estudo que a gente fez na reunião dos periódicos, né, que a gente tem, a grupo. Então, é assim, tudo possui um significado. Dr. Daisaku Ikeda. Ele, Shinichi Yamamoto, escolhera o dia 2 de outubro para embarcar em sua primeira viagem ao exterior, porque o falecimento de Josei Toda, 2 de abril de 1958, era relembrado no segundo dia de cada mês. Tinha plena consciência da importância que havia por trás do desejo de Toda. Percorra o mundo. A viagem de Shinichi abrangeria 9 cidades de 3 países, iniciando em Honolulu, no Havaí, e prosseguindo para São Francisco, Seattle e Chicago, nos Estados Unidos, Toronto, Canadá, Nova York, Washington, Estados Unidos, São Paulo, Brasil, terminando em Los Angeles, Estados Unidos. O retorno ao Japão estava previsto para 25 de outubro. Um dos objetivos da viagem era levar orientações e incentivos sobre a prática e a fé budista aos membros da Soka Gakkai, que estavam começando a aparecer nessas regiões.
Outro objetivo era comprar material de construção para o grande salão de recepção, Daikakuden, que a Soka Gakkai pretendia construir e doar ao templo principal. Shinichi Yamamoto retirou a foto de Josei Toda do bolso interno de seu paletó e, olhando-a fixamente, pensou: como ele ficaria feliz se pudesse me acompanhar nessa viagem. Shinichi, após 7 horas, de decolagem do Aeroporto Internacional de Tóquio rumo ao Havaí, o avião iniciou a sua descida gradativa. O rosto dos integrantes da comitiva, que trajavam roupas de meia estação, chapéu e paletó, logo começou a transpirar. Uma longa fila se formou no balcão de imigração. Enquanto aguardava a sua vez, Shinichi perguntou a Kiyoshi Jujo: podemos contar com o seu inglês? Antes da partida, Jujo havia lhe garantido que falava inglês fluentemente. Sim, se for uma conversa corriqueira, não haverá problema. Na Academia Naval, recebi rigoroso treinamento para aprender a língua inglesa, respondeu Jujo, orgulhoso. Shinichi e seus acompanhantes esperaram cerca de 30 minutos. Ao se aproximar do guichê, Jujo antecipou-se a Shinichi e disse: Sensei, passarei pelos procedimentos de imigração antes, assim poderei ser seu intérprete quando chegar a sua vez. Por fim, chegou a vez de Jujo apresentar seu passaporte ao fiscal, que lhe fez uma pergunta em inglês. Jujo ficou parado por alguns instantes, parecia confuso, mas pôs-se a falar. Once more, purizo. Once more, please. Ou, mais uma vez, por favor. Jujo repetiu as mesmas palavras várias vezes e o funcionário repetiu a mesma pergunta. Após várias tentativas sem sucesso, o funcionário abriu os braços e balançou a cabeça num gesto de desistência. Um rapaz que assistia a cena e que parecia ser um agente de viagem não conseguiu ficar indiferente e ofereceu-se para servir de intérprete. Assim, a comitiva pôde se livrar da embaraçosa situação. Puxa, como é difícil entender o inglês dos havaianos, disse Jujo, coçando a cabeça e rindo um tanto encabulado. Shinichi percebeu que ter intérpretes e competentes era imprescindível para o desenvolvimento do Kosen-Rufu mundial. A comitiva seria recepcionada no aeroporto por um membro da divisão masculina de jovens, Nagayasu Masaki, que havia se mudado para os Estados Unidos 3 anos antes a fim de estudar. Estava tudo acertado, que Masaki esperaria a comitiva no aeroporto e serviria de guia e intérprete durante a visita deles. Masaki deve estar cansado de esperar por causa do atraso do nosso voo, disse Shinichi a Jujo, com ar preocupado. É verdade, ele disse que iria nos recepcionar com um grande número de companheiros do Havaí. Ao chegar à ala de desembarque, a comitiva encontrou um ambiente cheio de pessoas que se confraternizavam alegremente. Contudo, o jovem Masaki não estava ali. Ficaram observando com curiosidade o movimento no aeroporto de Honolulu. Essas pessoas aguardavam a chegada de algum passageiro. Quando o avistavam, recebiam-no com alegria e um caloroso abraço. Assim, um grupo após o outro ia deixando o aeroporto. Com aspecto preocupado, Kiyoshi Jujo comentou com Eisuke Akizuki. Parece que Masaki não está por aqui. Ele disse que viria nos receber no aeroporto. É verdade. Estranho que não esteja aqui. A maioria dos passageiros que desembarcaram com eles já havia deixado o aeroporto e poucas pessoas permaneciam no local. Que coisa! O que faremos se ninguém vier nos buscar? Não conhecemos nada por aqui. A voz de Katsuki Ohara, que normalmente soava confiante, deixava transparecer insegurança. Nesse momento, um rapaz que observava a comitiva de um canto do saguão aproximou-se e perguntou, com certa hesitação: por acaso o senhor não é Shinichi Yamamoto, presidente da Soka Gakkai? Shinichi logo reconheceu e disse: sim, muito obrigado por ter vindo. Ao ouvir essas palavras, o rapaz tranquilizou-se e disse sorrindo: eu sou Tony Harada, membro da divisão masculina de jovens. Eu conheço você, já nos encontramos antes, não é mesmo? Sim, o senhor me recebeu na sede central da Soka Gakkai antes de eu me mudar para o Havaí. Assim, se apresentando, o jovem Harada colocou em Shinichi um colar de flores de boas-vindas que havia preparado e o cumprimentou com um aperto de mãos. A inesperada recepção de Harada fez com que todos respirassem aliviados. Mas logo Harada disse: bom, já vou indo.
Shinichi, então, interpelou o rapaz, que já se retirava, dizendo, obrigado, mas você já vai embora? Sim, já consegui me encontrar com os senhores. E as outras pessoas? Perguntou Shinichi. Não sei, moro na ilha do Havaí e não aqui em Oahu. Recebi uma carta do Japão avisando que os senhores viriam no Lulu. Então, peguei um avião e vim para cá. Ah, sim. E você vai se hospedar em algum lugar? Fique tranquilo, ficarei hospedado na casa da minha tia. Por favor, não se preocupem comigo. Até logo. O jovem Harada não havia percebido a dificuldade em que se encontravam os membros da comitiva e só estava tentando não ser inconveniente. O presidente Yamamoto ainda perguntou, bom, neste caso, por que não nos encontramos amanhã? Vou ficar no Hotel Caimana. Claro, respondeu Harada com voz animada, retirando-se apressadamente. Os membros da comitiva despediram-se dele atônitos. Sem o jovem Harada, foram tomados novamente por uma sensação de desamparo. Passando algum tempo, pouco a pouco as luzes começaram a ser apagadas. E o silêncio tomou conta do saguão do aeroporto. Onde está Masaki? Perguntou impulsivamente Yukio Ishikawa, com voz cheia de raiva. Sensei, vou sair e procurar Masaki, ofereceu-se Kyoshi Jujo. Akizuki, vou dar uma olhada lá fora. Por que você não o procura aqui dentro? Assim, Jujo e Akizuki começaram a procurar Masaki. Depois de algum tempo, Akizuki voltou dizendo que não havia nem sombra de Masaki. Jujo retornou em seguida e disse, não o encontrei, mas sensei, lá fora tem um carro do Hotel Caimana. Como já é tarde, não seria melhor irmos para lá? Todos concordaram com a sugestão de Jude e partiram para o hotel. O Hotel Caimana era um modesto prédio de 3 andares e ficava na ponta da praia de Waikiki. Já eram quase 2 horas da madrugada quando chegaram com as bagagens no quarto e se reuniram no quarto de Shinichi Yamamoto sem que tivessem combinado. Já havia passado muito tempo desde o jantar servido a bordo do avião e todos estavam famintos e exaustos. Estou com fome, disse Shinichi, como se falasse em nome de todos. O hotel ficava longe do centro comercial, pois isso não havia nenhum restaurante nas proximidades. E por ser tarde na noite, o serviço de quarto já havia encerrado. Shinichi pegou algumas folhas de nori, alga marinha que havia trazido do Japão, e as dividiu com eles. Para ilustrar, isso aqui é uma folha de nori, ó. Tá? É só algas desidratadas e prensadas. O desânimo estava estampado no rosto de cada um. O fato de não ter encontrado ninguém para recepcioná-los na primeira viagem ao exterior e de estarem tentando enganar a fome com o nori fez com que se sentissem desolados e abandonados. Percebendo isso, Shinichi abriu um sorriso animado e disse, este momento em que estamos aqui comendo nori será uma preciosa recordação no futuro. Esta noite ficará registrada na história da vida como o início de uma grande jornada. Não é maravilhoso quando pensamos dessa forma? Apesar das palavras de Shinichi, eles não conseguiam perceber quão maravilhoso isso de fato seria. Porém, estar ao lado dele e ver seu sorriso confiante era o suficiente para dissipar-lhes as preocupações. Então, essa foi a Revolução Humana para mostrar quanto é grande, quanto é a sabedoria do sensei, né, de lidar com a situação de primeira viagem ao exterior e não ter ninguém esperando, né, e saber lidar com a situação e ainda por cima tentar enganar a fome com uma folha de alga. Esse é o ensinamento do sensei, é maravilhoso. Gratidão a todos. É legal quando a gente vê a benevolência dele, né, quando a gente ouve esse trecho, né? Gratidão, Marilda. Muito bom. A Jandira vai fazer agora a leitura da matéria para a gente. Tá no mudo. Desativar o mudo. Aí, agora sim. Boa noite para todos. A matéria de hoje é prática de fé para superar as dificuldades. Então, essa matéria ele fala dos 3 obstáculos e 4 maldades. Então, como a matéria a apostila está bem explicadinha, vou dar uma lida.
Então, ele diz assim, que dificuldades e sofrimentos sempre acompanham a vida, e também na luta do Kosen-rufu, com certeza, surgem as diversidades. Então, aqui vamos aprender sobre dificuldades que surgem infalivelmente no curso da prática do budismo, e confirmar a prática da fé para superar as dificuldades. Para nós que almejamos alcançar o estado de Buda nessa existência, é importante perseverar na prática da fé por toda a vida. Porém, no decorrer da prática da fé, dificuldades eles aparecerão, sem falta. Ciente disso, é essencial que consolidamos uma fé que jamais seja abalada por quaisquer adversidades. Mas por que uma pessoa que abraça a lei correta se depara com dificuldade? Então, primeiramente, quando abraçamos a prática da lei, praticamos a lei correta, visando atingir a condição de Buda, damos, assim, o início da revolução para transformarmos fundamentalmente a nossa vida. E, como qualquer revolução, no exercício budista também, forças contrárias a essa transformação de vida, eles vão se manifestar no interior da própria pessoa ou em meio das pessoas do nosso relacionamento. Então, são como as ondas que surgem quando o barco avança. Esses impedimentos que surgem no caminho do exercício budista, rumo ao estado de Buda, são caracterizadas 3 obstáculos e 4 maldades. Então, além disso, o Sutra de Lótus expõe também que os três poderosos inimigos surgirão para perseguir os devotos do Sutra de Lótus, que propagam o Sutra de Lótus nessa era maléfica dos últimos dias da lei. Essas perseguições ocorrem no local onde a realização da prática da ampla propagação do Kosen-rufu, do Sutra de Lótus, com desejo de conduzir todos os seres ao estado de Buda, na era maléfica após a morte de Shakyamuni. Por outro lado, o surgimento dos 3 poderosos inimigos nada mais é que a comprovação de ser o verdadeiro devoto de Sutra de Lei. Então, no escrito da Carta dos Irmãos consta, no quinto volume, a grande concentração e discernimento consta. À medida que a prática avança, a compreensão aumenta. Os 3 obstáculos e 4 maldades surgem de forma desconcertante, disputando entre si para intervir. Uma pessoa não deve ser influenciada nem aminotrada por essas ações. Aquela que recai na influência dessas ações é desviada para maus caminhos, e aquela que as teme será impedida de praticar o ensino correto. Essa afirmação não se aplica somente a mim, também é um direcionamento para os meus seguidores, disse Daishonin. Com profundo respeito, façam este próprio ensinamento e transmitam como um princípio da fé para as futuras gerações. Quando acreditamos e praticamos a lei correta, aprofundamos a fé e avançamos na prática. Surgem funções que tentam impedir esse nosso desenvolvimento na forma de 3 obstáculos e 4 maldades. Sobre o conteúdo concreto desse Gosho, Nichiren Daishonin cita, Nichiren Daishonin cita na Carta dos Irmãos, os 3 obstáculos que aparecem nesse trecho são obstáculos dos desejos mundanos, obstáculos do karma e obstáculos da retribuição. Obstáculos do desejo mundano indica impedimento à prática causado pela avareza, ira, estupidez e outras manifestações semelhantes. O obstáculo do karma indica o impedimento causados pela esposa ou filhos. O obstáculo de retribuição indica o impedimento causado pelo soberano ou pelos pais. Dentre as 4 maldades, as ações do rei demônio do 6º Déu corresponde ao 3º. Então, vou falar um pouquinho rapidinho.
três obstáculos. Então, os três obstáculos que surgem são as forças ou funções que para impedir o avanço da prática budista. Eles são desejos mundanos, obstáculos do karma e obstáculos da retribuição. Obstáculos dos desejos mundanos indicam que os impedimentos da prática causados pelos próprios desejos, tais como, bem que ele está repetindo aqui, tá? Tais como a avareza, ira e estupidez. Do karma indica impedimentos gerados pelo mau karma. Na passagem da carta dos irmãos, Daishonin afirma que esse impedimento surge por meio de pessoas próximas, de esposa ou filhos. E de retribuição é impedimento derivado das condições da vida na presente existência. Então, consequência da retribuição do mau karma é vista de vidas passadas. E aí tem as 4 maldades. O que é 4 maldades? São forças ou funções que usurpam a vida da pessoa que pratica o budismo, o brilho da vida como entidade da lei mística. As 4 maldades são maldades das 5 componentes. As 4 maldades são maldades dos 5 componentes, maldade de desejo mundano, maldade da morte e maldade celestial. A maldade dos 5 componentes refere-se à tentativa de impedir a prática da fé em decorrência da desarmonia em funções físicas e mentais dos 5 componentes da vida, que é forma, percepção, concepção, volição e consciência da pessoa que pratica o budismo. A maldade do desejo mundano refere-se à manifestação dos desejos mundanos, tais como 3 venenos da avareza, ira e estupidez que destrói a prática da fé. A maldade da morte indica a tentativa de impedir a prática em decorrência da própria morte, a dúvida da fé criada em funções da morte de outros praticantes. Também pode ser vista como aspecto de derrota diante da maldade da morte. E, por fim, a maldade celestial ou maldade do céu, onde se desfrutam livremente criações alheias, refere-se a impedimentos causados pela ação do rei, onde se desfruta livremente criações alheias, o rei do demônio dos textos, já que é considerado a essência da maldade. Nichiren Daishonin afirma que a escuridão fundamental se expressa como um demônio do sexto céu. Em outras palavras, essa maldade se manifesta a partir da ilusão fundamental da vida e perseguirá os praticantes corretos. Sob as mais variadas formas e, com isso, diversifica a força, muitas vezes, na vida das pessoas, que ocupam posições de influência no poder. Então é isso, a prática para superar a... Então, ele diz aqui uma parte, que o sábio se alegra ao passo que o tolo se recua. Como foi visto no decorrer da prática budista, obstáculos e dificuldades surgem em sucessão. O que precisamos avisar é que desejos mundanos, ira, estupidez, a esposa, o marido, os filhos, os pais, os 5 componentes e a morte não são propriamente obstáculos ou maldades. O fato de ser dominado ou influenciado pelos mesmos devido à condição de vida enfraquecida do praticante faz que se torne função das maldades. Aí o Shakyamuni também alcançou a percepção das diversas ilusões na mente. Na mente nada mais era uma manifestação da maldade. Para nós, o que possibilita superar a ação da maldade é a forte fé que não se abala por nada. E aí, assim, finalizando, Daishonin afirma que há algo definitivamente extraordinário no fluxo e refluxo da maré, no nascer e no pôr da lua, e na maneira como verão, outono, inverno, primavera. E a primavera sucede ao outro. Algo inusitado também ocorre quando a pessoa comum atinge o estado de Buda. Nesse momento, 3 obstáculos, 4 maldades aparecem infalivelmente. E quando isso ocorre, o sábio se alegra ao passo que o tolo se recua. Então, ele diz assim, que é importante ter convicção
de que o momento que surge esses obstáculos é o grande avanço para atingir o estado do Buda. Então, portanto, nesse momento, devemos alegrar com fé, tal como o sábio, e superar triunfalmente. Então, é isso. Então, muito obrigada. Eu tive que dar uma lida aqui, porque foi meio corrido. Obrigada, Jandira, obrigada. Eu pedi para o Edson, por gentileza. Então, vamos continuar, então, com o diálogo, conduzido pelo Edson. Ok, obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Uma alegria estar participando com vocês. Já começo dando parabéns pela apresentação da Adriana, já começo dando parabéns pela Marilda, pela Jandira e pelo relato também da Fabiana, né? Pelo que eu vi hoje, a reunião está bem feminina, então eu vou cuidar aqui, vou ser como representante da parte masculina para a gente dividir um pouco. Não que eu vá falar tanto quanto vocês falaram em termos de tempo e sequência, mas eu gostaria que a gente pudesse compartilhar um diálogo bem gostoso, que a gente possa esclarecer dúvidas, tanto da matéria, o próprio relato da Fabiana, né, qual a parte boa, a parte ruim, né, da Marilda nem se fala, né, porque essa parte introdutória da nova Revolução Humana, quando eles estão dando o primeiríssimo passo, né, no avanço da humanidade, então é um negócio assim maravilhoso, né? A gente vê o quanto eles tiveram de dificuldades e exatamente como a Dani comentou, né? O quanto a mente do sensei diferencia deles no sentido da determinação de realizar as coisas, né? Então, se o cara ficou com raiva porque o outro não apareceu, o sensei contorna e fala assim, pô, vamos pensar no lado bom de tudo isso, né? E ver de que forma que a gente pode interpretar melhor. Lógico, quem já leu a sequência, não sei se a Marilda vai fazer a sequência nas próximas semanas, mas quem já leu, a gente vê, sabe, né? Vou dar spoiler, né? Para quem não viu ainda, a gente sabe que tudo se resolve porque houve um erro da própria agência de turismo exatamente por causa do fuso horário, né? E para quem não tem o costume de viajar, fuso horário às vezes é bem complicado. Bem rapidinho, só para fechar aqui, né? Por exemplo, quando você vai para o Japão, são 24 horas viajando, só que você tem que somar 12 horas do fuso. E quando você volta, é o contrário. Seriam as mesmas 24 horas viajando, só que você tira 12 horas do fuso, né? Então, se a gente não cuidar, nesse meio a gente fica confuso. Confuso horário fora, confuso horário pela questão dos horários e assim por diante. Eu acho até que eu já me alonguei demais aqui na introdução, então vamos começar a falar e perguntar para eu continuar falando, né? Isso que é duro. Vamos lá. Quem que arrisca primeiro? Vai ser a Dani de novo? Toda vez a Dani que ninguém quer falar, ela cutuca. Daqui a pouco eu vou pedir para a Adriana abrir tudo quanto é microfone, eu não sei se ela está com o host também. Aí a gente briga se ninguém falar nada. A gente faz um sorteio e abre o microfone aberto. Boa. Sorteio o microfone para abrir e é a sua vez. Boa ideia. Ou então, se ninguém falar, a gente faz aquele. Começa um, vai e tem que falar todo mundo. Uhum. Então, vamos ver quem é o representante que vai arriscar. Posso comentar? Claro. Então, nessa nova Revolução Humana, olha quanta dificuldade, né? Não saber, depois disso, o sensei viu que precisava realmente ter um intérprete, porque, gente, vocês não têm ideia que o japonês, o inglês do japonês é muito ruim, não dá para entender. Então, é muito difícil mesmo. Então, imagina, né? Ele achou que era o inglês do havaiano, que não era bom, mas não é. O inglês do japonês é que não dá para entender mesmo, né? Então, né, a partir daí, a sabedoria do sensei de ver que é necessário um intérprete nas viagens exterior por causa da luta do Kosen-rufu, né? Então, isso foi muito importante. Isso realmente é bacana, né? Tanto que é uma coisa que incomoda tanto, Marilda, que já está saindo aparelho que faz tradução simultânea para 42 línguas, né? Sim, isso mesmo. Outro dia achei bem bacana, porque entrou
não lembro o que era anúncio, alguém publicou alguma coisa do sensei e estava em tailandês, né? Quem já viu a língua tailandesa é quase que, tipo, para a gente olhando é um rabisco, você não identifica absolutamente nada diferente ali. Só que daí eu fui no Google Translate, pus lá em tailandês, saiu em português, né? E deu para pelo menos ter ideia do que estava sendo conversado ali, né? E no Japão saiu um aparelhinho que é assim, se dá uma espécie de um fone de ouvido para a pessoa, você fala em português, ela ouve em japonês. Ela fala em japonês, você ouve em português. Isso ainda é o início, né? O pessoal, acho que é o primeiro aparelho que está saindo nesse sentido, mas a gente vê que é um bom indício, né? Ou seja, que daqui a um tempo esse aprendizado de línguas, né, não vai ser tão importante quanto é hoje. Agora, é importantíssimo, pelo menos, a gente brigar para aprender uma língua a mais ou 2 línguas a mais. E eu vou discordar da Marilda num ponto, né? Eu acho que o inglês e o japonês é muito bom de entender, porque ele fala igualzinho a gente, assim, palavra por palavra, tal. Agora, o do americano, que ele fala que é a linguagem mãe, esse que a gente não entende nada, né? Apesar que sotaque japonês, me desculpem, mas é muito complicado. Eu quase morri, não entendia uma palavra do inglês. Não, aí que tá, habituou, você já percebe. Por exemplo, né, eu falo assim, a palavra que eu mais gosto em japonês é passokon. Né? Quem que traduz aí passokon? Kariman traduz passokon ou não? Não sabe? Seu site sabe? Passokon? Traduz aí para nós, então. É laptop, né? Computador. Você sabe por que passokon é computador? Porque ele veio da junção de 2 palavras em inglês. Personal computer. Yes, personal computer. Computador pessoal. Então, virou passokon. Tá e japonês certo. é muito bom nisso, né? De ficar juntando palavras, fazendo mistura, é bem, bem interessante. Outro dia eu descobri que no Japão já estão usando os dias da semana o inglês, já não estão usando tanto o natural deles, né? É isso que é o mais engraçado do japonês, né? Que eles usam várias palavras em inglês, né? No dia a dia também. do japonês, né? Mas é com a pronúncia deles, né? E fica outra palavra. É muito engraçado. Exato. Se prestar atenção, a gente vê que tem muita coisa ali em inglês, né, que eles fazem na pronúncia deles. Não é inglês, é francês, mas, por exemplo, banheiro em japonês é toire. Esse toire vem do toilette, né? Mas como eles não têm L, aí fica E, então toire. Esse é um dos, né? Tem infinidade de palavras. Mas vamos voltar aqui que o assunto é bom. Perguntas. 3 obstáculos e 4 maldades é uma matéria assim, muito, muito legal. Porque, por exemplo, a gente vê assim, a Fabiana, né? Ela viveu uma grande dificuldade na vida dela, de própria relação de pessoa com que ela dividiu o apartamento, né? De, digamos assim, de perturbar a prática, isso e aquilo. Mas eu posso quase que garantir que ela olha para trás hoje e vê o quanto aquele tempo foi bom para o crescimento e desenvolvimento dela como pessoa, né? Então, entra aquela velha história. Na dificuldade, a gente busca, através da prática, sabedoria para solucionar os problemas. E essa sabedoria é muito legal porque ela, digamos, a gente descobre essa sabedoria na gente e, a partir do momento que a gente descobre, ela não desaparece. Então, ela sempre vai somando. Por isso que fala que quando a gente tem dificuldades, a gente desenvolve, porque sempre você vai estar buscando solução para a dificuldade. Estava lendo esses tempos, Revolução Humana. E aí a pessoa vai lá, chega para o Toda Sensei, explica que perdeu toda a fortuna dele e não sabe mais o que fazer. Aí Toda Sensei fala assim, se você teve fortuna um dia, você teve que ganhar essa fortuna. E se você perdeu, você tem que recuperar. Então, você sabe os caminhos, você sabe como fazer. Então, vai atrás e recupere. E o normal da pessoa é se afundar em depressão, porque perdeu tudo, porque não tem condição, isso e aquilo.
Não, você sempre fala, passe por cima como um grande obstáculo na tua prática, na tua vida. E isso gera desenvolvimento. O mais difícil das 4 maldades que eu acho é o Tenshima, né? Shima é a maldade de morrer jovem. Então, depois que morreu, fica difícil a gente transformar o karma. Que nesse que morreu, a gente depende um pouco do Daimoku, dos companheiros, pelo menos no período que a gente não está com a vida manifesta, né? Mas, mesmo assim, né, por ser uma maldade que se apresenta na nossa vida, é através da prática que a gente pode transformar esse tipo de maldade, né? Ontem até a gente fez uma visita, continuo bem orgulhoso que nossa área, todo mundo que teve Covid foi, no máximo, internado, né? Tipo, até o momento ninguém faleceu de Covid, todo mundo tomando todos os cuidados. Só que me falaram que é medo que eu não faça cerimônia agora, que está todo mundo cuidando mais ainda, né? Que eu já falei que quem morrer agora, depois de 1 ano e pouco, eu não vou nem fazer cerimônia. Perguntas, diálogos. Vocês viram que vocês não falam, eu vou falando e não para, né? Fabiana, alguma pergunta? Eu lembrei, Edson, eu lembrei Diga. quando eu hospedava os meninos do Japão, foram 5 anos, né? No início eu sofria muito, até eu passar, entendia mal o português, o inglês deles, mas no fundo, como você disse, eles falam bem devagar que você acaba entendendo. Então acho que eu gostei mais do inglês, porque comecei a gostar mais do inglês da forma que eles passam para a gente, bem devagar, bem compassado, sabe? No Japão você vai se dar bem, né? Nos Estados Unidos não, continua é verdade. entendendo nada. Eu tenho bastante paciência para isso. E às vezes eu tenho uma saudade desse tempo, mas passou, né? E eu falo com os meninos direto, assim, eles estão sempre nas minhas redes sociais. Tudo legal. bem, né? Isso é muito bom. Uma coisa que o japonês tem de bom e que ele ensina muito para a gente é essa questão da gratidão, né? Então, eles vieram, né, por mais que fosse, digamos assim, por mais que fosse uma relação, entre aspas, né, comercial, né, no caso de alugar o quarto, mas a questão de você ter apoiado, de você ter dado essas condições. Sim, nossa, a gratidão uma coisa deles que foi muito inteira, bom, né? assim, foi muito bom para o meu filho, que hoje ele é tão disciplinado, e nesses 5 anos ele aprendeu com os meninos, com a Miki, que veio uma menina, que era a Miki, né? Que era super organizada, disciplinada, e ele tinha muito cuidado com ela, assim, mãe, mas ela não chegou ainda, eu estou preocupada. Eu achava legal isso da parte dele, de ficar preocupado dela até tarde na rua, né? E hoje, Sim, assim, sim. ele é tão, sabe, ele é tão sortudo nas coisas, isso é boa sorte mesmo. Que bom, né? que bom. Tem que mandar Mas, ele fazer Edson, 1 ano de intercâmbio no Japão. eu tô esperando o meu teste do Covid, tá? Vamos torcer para não estar positivo. Pela cara não está, não. E se tiver, a gente faz Daimoku aí para você sair o mais rápido possível. Amanhã deve sair o resultado. Tá bom. Eu fiz ontem e deu negativo, mas teve que repetir hoje. Então Diz tá. que de farmácia não dá certo, não sei. Não, mas vamos cuidar, vamos continuar cuidando muito. Sim, tem que cuidar, com certeza. É gratidão mesmo. Que bom. Edson, nessa situação do Covid, que alastrou o mundo inteiro, é um karma coletivo, né? Não importa ser de outras religiões, ou ateu, ou seja, membros da CAI, né? E referente ao assunto que foi falado da causa e efeito, né? Sim. Mas acho que é uma nova globalização, novos tempos, né? É uma mudança que toda humanidade tem que mudar seus pensamentos, né? Acho que é isso, né? E nós estamos até fazendo reunião online, isso que nunca fizemos e hoje está dando certo. Exato. É por aí, viu? Acho que essa mudança
Eu mesmo, ó, só no distrito aqui, distrito não, na comunidade, total acho que faleceram 7, 8. Fora os amigos meus que foram embora. Então, é pelo Covid, né? Então, acho que é uma forma de nós pensarmos diferente, né? Daqui para frente, né? Senhor Alberto, se a gente pensar, por exemplo, vamos voltar para a época de Nichiren Daishonin, na época do Risshin Kokuron, né? Risshin Kokuron, ele escreveu depois de umas grandes epidemias, grandes pandemias, né? E grandes dificuldades do ser humano. A maneira como a gente estava vivendo... Oi? Então, nessa época do Daishonin, tinha peste, que alastrou o Japão inteiro, fora os terremotos, né? Sim, Taifu é tornados, né? Exatamente. E aí Nichiren Daishonin fala assim que, por exemplo, pela inseparabilidade pessoa-ambiente, quem criou esse ambiente, por mais que a gente nunca queira admitir, foi o ser humano, né? Deu condições para que esse ambiente surgisse. Então, é o próprio ser humano que tem que transformar e fazer com que a coisa melhore. Então, é um grande alerta. Por quê? Por exemplo, a gente estava vivendo um período assim, digamos, do auge da globalização. Aí veio o Donald Trump e falou assim, não, América primeiro, não quero nem saber de vocês. E aí começou a criar um clima ruim no mundo inteiro. Só que daí vem um vírus que é uma desgraça, como diz o outro, né? Não, ele não trouxe nada de bom. A gente que está criando coisas boas em cima dessa visão que ele está nos impondo, digamos assim. E aí o que acontece? Você pode pôr a fronteira que quiser, né? E ele ultrapassou as fronteiras, saiu lá digamos, basicamente saiu de Wuhan lá, está percorrendo o mundo. E se a gente não cuidar, ele vai se alastrar por muito tempo. Então, é o tipo de coisa que veio para mudar a nossa percepção da própria vida. Porque, por exemplo, que nem a gente fala assim, quando cai um avião comercial e morrem 100 pessoas, causa uma grande comoção. Hoje estão morrendo 2.000 pessoas por dia e parece normal. Por quê? Porque, poxa, já foi 3.000, então 2.000 já melhorou um pouco. Não é assim, né? Quando, por exemplo, eu não quero entrar em méritos de direita ou esquerda, mas, por exemplo, quando o governo não preza pela vida de um único ser humano, o governo está abrindo mão de uma função que nós todos, como seres humanos, nos unimos e criamos um governo, né? Quem criou o governo foi o ser humano, exatamente no sentido de proteger, de fronteiras, uma série de coisas que precisa, digamos, haver um governo central para que a coisa ande. Aí, exemplo, cria-se uma lei. A lei é assim, assim, assado. Ah, não, mas eu não quero obedecer à lei. Sinto muito. A lei foi alguma coisa concordada por representantes do povo. Então, é a lei. Ah, mas eu não concordo com a lei. Ok, ela é mutável. Então, a gente tem que se esforçar. Se a lei é ruim, a gente tem que se esforçar para que a lei melhore. No Brasil, infelizmente, a gente vive uma dificuldade muito grande porque pouquíssima gente se sente bem representada, e tem gente que se sente representada no Congresso que a gente vive hoje, né? Mas a gente olha para o Congresso, a gente vê que, por exemplo, assim, quem é o representante do pobre no Congresso? Quem que é? Né? É difícil encontrar alguém ali. E outra, quando ele chega lá, ele acaba, digamos, não corrompido em termos financeiros, mas corrompido pelo poder que é dado, né? Por exemplo, o cara tem lá um auxílio paletó de R$20.000 por mês. Pense, o pobre tem que trabalhar quase 2 anos para ganhar o que o cara ganha como auxílio. Então, existe aí uma parte que a gente precisa rever. E é o povo que precisa criar as condições para que as coisas mudem. Na realidade, por isso que, quando o Sensei fala, né, na nova revolução humana,
né, que a mudança de uma única pessoa irá influenciar a mudança do total do destino do país e também da humanidade, é a luta que Toda Sensei iniciou, que ele iniciou, né, e que cada um de nós hoje faz parte, né? E aí a gente tem que transformar a nossa vida, ou seja, a minha revolução humana, Edson Dutra, vai influenciar a revolução humana de outras pessoas. Eu estou no caminho? Não sei, estou brigando como todo mundo, né? E dentro da organização a gente recebe um incentivo para que a gente possa fazer a ação da melhor maneira possível, né? Sim. Agora, o que a gente vê aí hoje, queira ou não, é reflexo do nosso povo, nosso reflexo. E é isso que a gente tem que transformar. É. E a pior coisa que pode existir, a meu ver, é a tal da polarização, né? Ou é um ou é outro, né? E esse tipo de coisa não é bom para ninguém. Por quê? Porque não são opções, né? O que a gente tem que ver é o melhor para cada um. Não, ou é ele ou é aquele, ou é esse ou é aquele. Não, porque a pessoa considera que só vai ser bom se eliminar o outro. Na realidade, a gente tem que... A própria matéria que comenta um pedacinho ali desse intercâmbio, dessa convivência que a gente tem que ter. Seja em termos pessoais ou em termos de países, né, em termos de natureza, em termos de pessoa, né, a gente faz parte desse meio. E não tem como eliminar o outro. Eu até brinquei com um amigo meu, né, isso é uma brincadeira minha. Falei assim, metade do Brasil é de direita, outra metade é de esquerda. Aí você vai para os Estados Unidos, metade é direita, metade é esquerda. Vamos trocar, né? Um dos dois fica 100% de direita e o outro fica 100% de esquerda. Quem não concordar muda de país, né? E não vai existir nunca, porque daí se muda e começa a mesma encrenca de novo. Por quê? Porque é o ser humano que não transformou, né? Então, o aspecto da gente fazer a mudança, né? A gente precisa ter certeza absoluta no nosso coração que a gente consegue mudar o país e brigar por isso. E é interessante... Adriana, já explodiu o tempo, né? Não, e é interessante quando você coloca isso vale para a vida também, né? Não é só essa polarização política, né? Eu estava discutindo justamente esse final de semana, quando um amigo colocou, não, mas eu prefiro isso aqui porque eu não quero aquilo ali. Não, mas quem disse que tem que ser isso ou tem que ser aquilo? Por que você não pode escolher uma terceira opção? Aí a pessoa parou e ficou olhando para mim. Mas porque não sei quem influencia. Não! Se todo mundo optar pela terceira opção, a primeira e a segunda se invalidam. É simples assim, Sim. É matemática. Qual é a dificuldade, né? E as pessoas não conseguem quebrar esse paradigma, né? É interessante. Exatamente. É a prática, como diz na época do Sakyamuni, né? No ensino de Mahayana, é prática do meio, né? E aí a gente precisa estar com bom senso nessa fase, que nem a energia elétrica é da minha área, né? Precisa aumentar a energia elétrica no Brasil? Eu já sou contra. A energia elétrica gerada por hidrelétrica, né? E por falta de administrar o uso racional da energia, e naquele momento de ponta de alto consumo, todo mundo tomando banho às 7 horas da noite, e fora as indústrias, né, acha que pega a energia mais barato, aí, pela ganância, usa energia barata depois das 10, coloca toda a produção naquele momento. Aí dá aquele pico de consumo exagerado e acaba derrubando todo o sistema energético. Aí, eu trabalhei nessa área de uso racional da energia, fazendo as palestras nas indústrias, nas áreas comerciais, públicos. Mas muitas coisas eu vinha eu sou da concessionária, e falar para o consumidor economize energia já é um negócio conflitante, né?
Era uma briga assim, de linguagem com o público, né? Sim. Você tem que falar essas coisas e sabendo que eu tenho que concessionária tem aquele ferramenta de cobrança de energia na ponta, de alto consumo, uma potência alta, né, de consumo. E aí só para aguentar aqueles 3 horas só, você tem que colocar um gerador de usina térmica. E só para queimar carvão e um óleo diesel para fomentar aquele momento de consumo. De pico, né? De pico. Exatamente. Pessoal... que a gente comentou que tinha na matéria, a avareza era estupidez, né? Ou seja, enquanto o ser humano não abrir o olho, né, que o melhor ainda é o tal do win-win world, né? Win-win world é o mundo onde todos ganham. Então, eu ganho, o senhor ganha, todo mundo ganha. E de que forma que a gente aprende isso? Através da própria empatia, né? Porque o que acontece hoje, em termos de Covid mesmo, né? Eu estou infectado, mas eu preciso ir lá, eu vou. Tipo, azar dos outros que cruzarem comigo. E não dá. A gente tem que pensar muito no coletivo. Infelizmente, no Brasil, aqui, a gente pensa muito no individual, né? Não é uma crítica ao brasileiro em geral, mas boa parte a gente vê que aqui se preocupa muito mais com o individual do que com o coletivo. No Japão, a gente já vê isso bem diferenciado. E aí eu digo que, queira ou não, é uma grande influência da própria Soka Gakkai. Em função de quase 10% da população japonesa, é lógico que influencia muito lá, né? Adriana, já morreu meu tempo aí? Não. Se não morreu, mata ele, né? Agora já estamos nos finalmente. Então, né? eu posso falar uma coisa, Edson? Oi, só um comentário. Só um comentário. Eu tenho uma cliente que ela dá palestra, umas coisas. E eu fiquei sabendo que ela chegou e falou que tinha positivado. Aí ela disse que não podia adiar a palestra, porque já tinha feito as inscrições de gente de fora. Eu falei, você não pode fazer isso. Falei por telefone com ela. Você não pode fazer isso? Por quê? Porque você vai contaminar o povo. Eu falei, não faça isso, isso é crime. Eu falei, isso é crime. Não precisa nem de ser advogado para dizer que é crime. Mas ela foi lá e deu a palestra e contaminou um monte de gente. Caramba! Gente, é uma pessoa que tem cultura, mas tem um egoísmo assim, fora de sério. Não, é o que isso é triste, por exemplo, é muito triste, muito. Eu tô indo de fora. Vamos supor, saí de Curitiba, fui assistir uma palestra no Rio. A pessoa fala que cancelou porque está com Covid, eu agradeço, porque é uma questão de colocar em risco. Então, a questão fundamental aí é o pensar no coletivo, né? Não, eu já me comprometi, eu preciso fazer. Sinto muito, a dia... No caso, se não desse problema nenhum, em 15 dias ela podia refazer a mesma palestra, né? Mas vamos lá, a gente tem que, através da nossa transformação individual, né, ir passando isso para todas as pessoas. Fazer muito daimoku, né? Eu agradeço sinceramente a paciência de todos e qualquer coisa, estou à disposição após a reunião, qualquer horário, qualquer momento. Quiser dialogar, é só mandar um WhatsApp e a gente conversa. Obrigado, bom senso, parabéns a todos. Tem que aplicar bom senso mesmo. Sim. Daimoku, firme e aplicar nosso dia para propagação do budismo, né? Exatamente. Isso aí. A gente que agradece, Edson, seu Roberto, a Luísa, todo mundo que participou. Agora, Luísa, você pode fazer as nossas palavras finais? Posso. Estou com a minha voz hoje bem sexy. Boa noite a todos. Eu vou falar um textinho aqui do Daisaku Ikeda, nosso mestre querido. Forte é quem, mesmo numa situação difícil, decide lutar e cumprir sua missão aqui e agora. Esta é a chave. Ser corajoso e enfrentar a vida. Isso é budismo, é lutar até vencer. Boa noite, que todos fiquem muito bem e cuide-se. Daisaku Ikeda. Obrigada, Luísa.
Bom, agora é só para a gente agradecer, porque a reunião está terminando, né? Então, agradeço a todos que participaram, seu Alcides e tudo. Seu Alcides, pode fazer o Daimoku para a gente, final. Boa noite a todos. Uma ótima noite. Estamos aqui com 7 graus. Uma ótima semana a todos. Tudo de bom para vocês. Minha gratidão. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, seu Alcides. Obrigada a todos. Maurício chegou para aparecer na foto. Bem na hora. Parabéns para a Dona Tina, que foi aniversário dela ontem. Ela vai me matar porque eu estou falando, mas gostaria. É verdade. Parabéns, Dona Tina. Uhul. Parabéns. Obrigada, obrigada. Mais um ano de experiência na vida, passo de aula. Parabéns, Dona Tina. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Marilson. Parabéns aí, Dani. Peraí que eu vou pôr a musiquinha, né? A famosa musiquinha. Peraí. Muita calma nessa hora, gente. Dani. Parabéns. Estão ouvindo? Parabéns, Dona Tina! Obrigada, obrigada. Minha gratidão a todos. Obrigada. Vamos tirar a foto? Obrigado, parabéns. Vamos. Eu preciso dar uns recadinhos rapidinhos, perdão. Importante. Sábado é dia dos sucessores Ikeda 2030, né? Do Divisão dos Estudantes. Então, teremos reunião 15 horas para o futuro, que são as crianças menores, 16 horas para Esperança, as crianças pré-adolescentes, e às 17 horas, os adolescentes, que são os herdeiros. E no domingo tem uma atividade especial para a divisão dos jovens, que chama Academia Seigan. A gente está estudando o volume 30 da Nova Revolução Humana, né? A gente está no último capítulo do volume 31. Então vai ser bem legal, é 9 horas. Eu vou passar o link nos grupos direitinho, mas já fica aí na agenda, tá bom? Para todos os DJs. Vamos lá, gente. Mari vai abrir a câmera, Lu. Coraçãozinho ou sem coraçãozinho? Com coraçãozinho, vou contar até 3. Jandira, sua câmera fechou. Cíntia. Eita. Vamos lá, todo mundo pronto? 1, 2, 3 e sensei. Todo mundo lindo. A Jandira ficou de câmera fechada. Quer tentar de novo? Apareceu. Espera aí só um pouquinho, gente. Muita karma nessa hora. Não é assim tão fácil. Agora não vou ficar linda de novo. Vamos lá, todo mundo lindo de novo. Muita calma nessa hora. Vamos lá, vou contar de novo, gente. 1, 2, 3 e sensei. Todo mundo lindo! Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, gente. Uma boa noite. Um bom resto de semana. Juízo até o sofá. Para o quarto, para a cozinha, para a sala. Parabéns. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom Boa noite, descanso. Silvão. Até. Agora sou o pessoal que só derruba, né, Dani? Eu, às vezes, tipo assim, às vezes, dependendo do dia, eu vou lá e derrubo todo mundo. Dependendo do dia, eu espero todo mundo sair para derrubar. Eu sempre fico assim, eu falo, ó, não vou derrubar. Aí chega no final, bom, esse pessoal só derrubando que sai, né? Não, é quase isso, entendeu? Às vezes eu fico esperando todo mundo sair, aí chega uma hora, não, isso aí não vai ter jeito, só derruba. Reunião de DF, então, só derrubando todo mundo. Só derrubando, né? Tá joia, obrigadão, né? Imagina, boa noite, bom descanso. Um beijão para a Marie. Pode deixar.